Pois bem, pessoal, mais uma edição especial do nosso Impacto Geopolítico e nessa edição iremos tratar sobre as eleições que ocorreram na República Francesa. Pois bem, ontem ocorreu eleições presidenciais, o segundo turno das eleições presidenciais lá na França, entre os candidatos Marine Le Pen e Emmanuel Macron. É muito importante a gente falar sobre a França, porque a França é um país que vem sendo, né, protagonista na geopolítica europeia. E é um país fundamental junto com a Alemanha lá dentro do próprio Parlamento Europeu. Esse protagonismo da França ele tem aumentado desde a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte através do Brexit, né? O Reino Unido saiu da União Europeia, né? Vale salientar que o Reino Unido saiu da União Europeia recentemente através desse movimento chamado Brexit, e isso aumentou ainda mais o protagonismo de nações como França e Alemanha. Então, como a importância da França dentro do contexto geopolítico europeu, na Europa Ocidental, na União Europeia e principalmente na tentativa de mediar esse conflito entre Rússia e Ucrânia, é importante a gente falar sobre este país que é bem fundamental no contexto europeu. Pois bem, como eu mencionei ontem nos stories, né, o Emmanuel Macron foi reeleito e ele é o primeiro presidente francês reeleito dentro de 20 anos, em 20 anos, né? Fazia 20 anos que um presidente da França não havia sido reeleito e o Macron conseguiu quebrar esse feito e foi reeleito. Pois bem, mediante o texto aqui que eu preparei para vocês, eu vou falar sobre um apurado dessas eleições e também falarei sobre as propostas polêmicas do Macron lá na França. Parecem ser menos intensas que as propostas da Marine Le Pen, que é uma candidata extremista, radical. Porém, as propostas do Macron, elas têm um cunho bastante polêmico, principalmente entre as camadas mais populares, as camadas mais baixa renda, mais pobres dos franceses. Vamos lá. Macron foi reeleito na França em cima da Marine Le Pen, considerada uma extremista. Ele terá uma difícil missão de unir o país. As classes mais populares da França preferiram votar em candidatos extremistas, tanto da direita quanto da esquerda, ou se abster de votar. Macron foi reeleito com 58% dos votos. Le Pen teve 41% dos votos. Melhor marca de um candidato extremista da história. A abstenção lá na França também foi alta, viu? A França registrou 28% de votos nulos, de abstenções. Apesar da vitória, a direita radical comemora, né, apesar da derrota, né, a direita radical comemora o avanço em seus resultados. Vale salientar que Marine Le Pen foi candidata a presidente na última eleição lá em 2017 e ela obteve 33% das intenções de voto, 33% dos votos. E nessa eleição agora de 2022, a Marine Le Pen teve 41% das intenções de voto. Vale salientar que seu partido, o União, que é o partido União Francesa, uma coisa assim, acabei me esquecendo do nome do partido, já estava pronto aqui para falar para vocês. Mas o seu partido, que é um partido extremista da direita radical, ele é um partido que obteve agora 41% das intenções de voto e cresceu aí em suas perspectivas de votos. Em julho lá na França, irão ocorrer as eleições legislativas. E de olho nessa porcentagem de voto, né, o partido da Le Pen, esse partido extremista, ele está de olho em uma quantidade maior de cadeiras no parlamento francês. Lá na França é separado, né? A eleição para presidente ela é separada da eleição legislativa. Aqui no Brasil é uma coisa só, né? A gente vota para deputado e senador ao mesmo tempo que vota para governador e presidente. Lá na França, eles primeiro votam no presidente para depois em outros, né? Em outro momento votarem, né? No primeiro semestre votam no presidente para depois no segundo semestre votarem lá nos deputados, né? Em outro momento votar na sua
eleição legislativa. Então, lá na França, o partido da Le Pen, ele está de olho em galgar, em angariar mais cadeiras, né, para defender seus ideais, e o partido teve uma votação muito expressiva. Porque venhamos e convenhamos, em 2017 você sair de 33% para 41%, mesmo tendo perdido, já é um grande avanço. E isso mostra aí que essa ideologia, ela tende cada vez mais a crescer e a tomar força mediante as derrapadas, mediante as falhas dos governantes centristas atuais da França. Pois bem, Macron, ele venceu por ter angariado votos do candidato da esquerda, que é outro extremista, o Jean-Luc Mélenchon. Ele que é de extrema esquerda, candidato do Partido Socialista mais extremista lá da França. O Mélenchon, ele ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 22%. Foi quase que uma transferência. Desses 22% do Mélenchon, acredito que 18, 19, 20, no máximo 20% desses 22%, eu tô parecendo Dilma falando, mas eu acredito que desses 22% do Mélenchon lá no primeiro turno, em torno de 19 a 20% desses votos foram para o Macron, desses 22. Deu para me entender? Desses 22% de votos do Jean-Luc Mélenchon, acredito que 19% foram para o Macron. Por quê? Uma ala, né, de apoiadores do Mélenchon resolveu apoiar Marine Le Pen. Pois é, ele de extrema esquerda resolveram apoiar a extrema direita lá na França por conta de questões governamentais do Macron. Isso porque Macron ele é bastante criticado por não olhar para a população de baixa renda na França. E por ele ter abandonado a população de baixa renda lá na França, algumas pessoas, alguns desses eleitores que são naturalmente de esquerda, voltaram na Le Pen, porque a Le Pen, ela como uma camaleoa, ela conseguiu impenetrar seus ideais de inclusão, de assistencialismo social para essa camada mais pobre que sempre foi abarcada por políticos do âmbito da esquerda. Pois bem, Mélenchon, embora tenha apoiado nesse segundo turno Macron, ele tem uma ambição, ele colocou sua ambição em prática. Ele quer ser o primeiro-ministro de Macron. Assim que o Macron reassumir, né, for reempossado, ele quer ser o primeiro-ministro francês. Será que o Macron ele vai aderir a esse toma lá da cá? Tipo, o Mélenchon disse, eu apoio você se você me der um cargo que é de alta patente, porque ser primeiro-ministro é um cargo bastante importante, principalmente numa república parlamentarista, né? Então, vamos ver, né? O Jean-Luc Mélenchon, ele teve essa ambição, de ser o primeiro-ministro francês. Vamos lá. Macron, no seu discurso da vitória, pontuou que a França está sim dividida e que irá encontrar respostas para os franceses se unirem. O Macron ele terá um desafio muito grande, que vai ser a implantação das reformas. Principalmente, vocês se lembram que eu falei no início desse vídeo que o Macron ele tem propostas polêmicas? Pois bem, o primeiro abacaxi, o primeiro pepino que o Macron vai ter para descascar é implantar a reforma da Previdência, que ele quer aumentar o tempo de contribuição e de trabalho dos franceses, de 62 para 65 anos. E isso vem sido bastante... E essa proposta do Macron, essa reforma dele, tem sido alvo de duras críticas, principalmente das camadas mais populares lá da França. E outro projeto polêmico do Macron é o tal do bônus Macron, que ele almeja reduzir impostos para grandes empresários lá na França. E isso deixa ainda mais as camadas mais populares revoltadas. Deixa ainda mais revoltadas as camadas mais populares da França. Ele quer implantar essas reformas e essas reformas têm sido alvo de bastante polêmicas e muitas críticas por parte dos franceses, por parte do eleitorado francês.
Pois bem, Macron, em seu discurso de vitória, ele pontuou que a França está sim dividida, isso ele reconhece, e que irá encontrar respostas para os franceses se unirem. Macron é criticado principalmente pela população de baixa renda, como eu já mencionei, por não ter se preocupado com eles e por querer implantar reformas que vão beneficiar sim a elite francesa, os grandes empresários, e também por querer fazer essa reforma da Previdência que vai aumentar o tempo de contribuição do francês, né? E vai aí diminuir o tempo da aposentadoria. E isso, mais uma vez falando, é alvo de bastante críticas. Macron também rechaçou que os votos que recebeu não foi porque o eleitorado gosta dos ideais dele, gosta dele como pessoa, ou gosta do que ele defende, e sim porque queriam barrar a extrema-direita, a figura da Marine Le Pen, e ele também disse que não será apenas o presidente de um espectro. Ele disse que não vai governar apenas para o centro, que é a sua ideologia central, né? Que é a sua ideologia. Ele é centrista. Ele disse que não vai governar apenas para os centristas, que não vai governar apenas para o centro, e que sim irá governar e que sim será o presidente de todos os franceses. Pois bem, o Macron ele tem um grande abacaxi em suas mãos, ele tem um pepino enorme para descascar. Ele tem um país que aumentou o seu nível de influência no Parlamento Europeu, dentro da União Europeia. Ele tem um grande pepino que é a questão energética. A França, assim como a Alemanha, compra gás, compra energia da Rússia, e ele tem esse desafio de desvencilhar a França da dependência do gás russo. Ele tem também uma missão que é de mediar esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele, antes do conflito Rússia e Ucrânia começar, ele foi se encontrar com o Vladimir Putin, que foi toda aquela polêmica que ele disse que a Rússia queria roubar o DNA dele porque o Putin exigiu que ele fizesse um teste de Covid para ficar perto dele, para sentar perto dele. Teve lá aquela mesa enorme para ambos ficarem longe. Enfim, ele tem um grande pepino nas mãos, que é o conflito Rússia e Ucrânia, que é a questão energética francesa e essa reforma da Previdência lá na França, que vai impactar a vida de muitos franceses, sim. E, mais uma vez, digo e repito, Macron ele não foi eleito pela população gostar dele, como ele mesmo mencionou em seu discurso da vitória, lá no Louvre. Ele foi eleito simplesmente para barrar as ideologias mirabolantes da Marine Le Pen, que queria proibir práticas religiosas lá no país. Isso é uma tremenda de uma intolerância. Pois bem, pessoal, esse aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico especial. Nós voltamos quarta-feira. Eu sei, a semana é bastante corrida. Para mim também é bastante corrida. É aula no curso, aula em escola, enfim, é complicado. Mas eu tô sempre colocando aqui para vocês, pontuando os principais fatos e acontecimentos geopolíticos da semana. Então, quarta-feira a gente volta para uma edição geral do nosso Impacto Geopolítico, abordando os principais fatos, não somente essa eleição, não somente a guerra Rússia e Ucrânia, e voltaremos aqui na quarta-feira, se Deus quiser. Pois bem, já que a gente tem um tempinho aqui de sobra, eu venho pedir para você que chegou até aqui, você está vendo essa imagem, está vendo essa qualidade de imagem, está vendo esse som, e algumas pessoas pedem, ô Felipe, vai lá, melhora a qualidade de som, melhora a qualidade de imagem. Sim, de fato, precisamos melhorar. Mas eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Afinal, esse projeto aqui é um projeto voluntário. Isso aqui é um voluntariado para vocês se informarem bem e se inteirarem do que acontece no mundo através de análises geopolíticas. E que tal vocês chegarem junto e me ajudar? Então, faça aí, me ajudem a melhorar a qualidade dos nossos conteúdos, a qualidade de nossa imagem e som, fazendo uma doação de qualquer valor via Pix para a melhoria do nosso projeto. Me ajudem, cheguem junto. Não se esqueça, esse é um projeto voluntariado. Vocês podem me ajudar nesse voluntariado aqui no Impacto Geopolítico. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau!